Boa noite. Acho que a gente está conseguindo já entrar online, né? Boa noite a todos. Boa noite, Sandro. Alexandre, boa tarde, né? 5 horas. Boa tarde, Alexandre, Shirley, Rafaela. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Então, boa tarde, professores, educadores, todos que estiverem nos ouvindo, nos vendo. A ideia é que o projeto seja para todos, né? Um projeto, um tema que acho que aborda a todos nós hoje que estamos num momento diferente, pelo menos para a nossa geração, um momento que esperamos nós que seja único, né? Eu acho que ninguém quer passar por isso novamente, mas é um momento especial para a gente estar refletindo também na situação que nós estamos vivendo e como passar por esse momento, como viver esse momento da melhor maneira possível. Então, o Sineduc, o Sindicato dos Profissionais de Educação do município de Maricá, representado aqui por mim, Alex, professor de História, sou da Escola Municipal Darcy Ribeiro, Alexandre e Shirley, a gente teve essa ideia de estar convidando uma profissional para estar conversando com a gente, falando em público, falando com os professores sobre a situação na pandemia. Então, deixa os outros se apresentarem. Dá boa tarde também. Boa tarde, eu sou a Shirley, estou hoje, de licença sindical, coordenando o sindicato, junto da Aline e da Michele, e como educadora, mãe, acredito que hoje vai ser um momento para a gente pensar junto com a Rafaela um pouquinho, do que a gente está vivendo, como a gente pode superar esse desafio que é novo, esse ficar em casa. Nós somos tão agitados no dia a dia, no corre-corre, para um lado, para o outro, de uma escola para outra. As mães que levam os filhos para a escola, vão para a sala de aula, voltam. E hoje, parados em casa, como a gente pode pensar melhor o nosso dia a dia, a nossa saúde mental? Então, esse é o objetivo da gente aqui, nos ajudar a enfrentar esse momento. Tá, boa tarde, Rafaela, boa tarde, Alex, boa tarde, Shirley. Vocês estão em casa, nos acompanhando aí pelo Face aí, que vão estar participando. Eu sou Alexandre, diretor de sindicato, eu trabalho na escola Amanda Pena, lá em Bananal. Um abraço aí para a galera aí da minha escola que estiver me assistindo. Ontem nós tivemos reunião, Alex, durante 3 horas também, online. Está todo mundo tentando se adaptar a esse novo normal, a esse novo normal. E, assim, estava muito ansioso para chegar esse dia, para a gente poder ouvir a Rafaela e conversar um pouco a respeito dessa situação, que está bastante complicado, A gente tem que se deparar com essa novidade aí, e como o Alex falou, a gente espera que seja única, que não tenha novamente, E vamos ver como é que vai ser. Espero que a gente tenha uma boa tarde aí, uma boa conversa, e que agrade a todos que estiverem assistindo e que forem assistir, porque vai estar gravado lá também para depois as pessoas estarem acessando. Então, a todos que estiverem ouvindo, desculpa aí os barulhos, criança falando, faz parte, estamos todos nós em casa, as crianças também estão presas em casa, estão junto conosco, todos nós 3 aqui do Sindicato que somos pais e mães, então tem barulhos no fundo, e acho que o momento é esse mesmo, estamos todos em famílias e discutindo essa convivência no isolamento. Eu vou passar a palavra, então, para a psicóloga, a Rafaela Bates, que vai nos apresentar esse tema, nos colocar os questionamentos que ela vai nos trazer para refletirmos, e no final da palestra dela a gente apresenta os questionamentos. Quem quiser colocar algumas perguntas, pode colocar a pergunta aí no chat, pelo Facebook, estaremos anotando e tentando, com a Rafaela, dialogar no final, após a palestra, da melhor maneira possível. Tá ok? Podemos passar para a Rafaela, Alexandre? Podemos, Chico? Vamos lá. Rafaela, se apresente. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui conosco nessa tarde, início de noite, porque está bem escuro aqui onde eu estou hoje, que está um dia bem nublado, frio também. Então, obrigado por estar conosco. Seja bem-vinda.
por essa primeira experiência, que eu acho que provavelmente tenho certeza que teremos outras oportunidades, porque precisamos muito estar discutindo a questão mental, psicológica. O professor, no dia a dia, eu acho que já é algo que é necessário a qualquer momento estar pensando a questão da saúde mental. Imagina no momento que nós estamos vivendo agora. Exatamente. Bom, eu gostaria de começar agradecendo ao convite do Cineduc, que veio através do Alex. Eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental, também trabalho na área da educação, então conheço de perto a realidade dos educadores e já me preocupava, antes da pandemia, antes da quarentena, eu já me preocupava com a saúde mental dos educadores e suas consequências, né, na vida pessoal. Então, depois que nós ficamos nesse esquema de quarentena, começaram muitos movimentos de conscientização acerca da importância desse cuidado. E agora nós estamos aqui reunidos para falar um pouco da saúde mental dentro da quarentena, né, dentro dessa experiência única e um tanto esquisita que estamos vivendo esse ano. Mas, para começar, né, eu gostaria de deixar todo mundo à vontade. O fato de estarmos em casa já dá esse clima, né, mais íntimo. Então, fiquem à vontade para comentar aqui e colocar as dúvidas enquanto eu estiver falando. Ao final, nós vamos ter esse momento de troca, mas eu gosto de acompanhar em tempo real também como vocês estão recebendo aquilo que eu estou transmitindo. Antes de começar a falar de saúde mental dentro da quarentena, eu quero falar sobre a saúde mental como um todo. Na verdade, eu tenho isso como uma missão. Desde que eu entendi o meu papel como psicóloga, desde que eu entendi a minha vocação, eu tomei isso como um propósito de vida. Levar para as pessoas a conscientização sobre a importância da saúde mental na vida do ser humano. Nós estamos vivendo um processo de transformação cultural acerca desse tema, que por muito tempo era um tabu, era algo que não se falava, né? Cuidar da mente era apenas para os doentes mentais. Fazer terapia era só para os ditos malucos ou os ricos, antigamente. Só que, de um tempo para cá, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras resolveram se unir para mudar essa perspectiva, mudar esse pensamento um tanto limitado acerca da saúde mental. E, por conta disso, né, muitas pessoas hoje estão entendendo o quão importante é a gente cuidar da saúde, não só do corpo, né, a cultura também da prática do exercício, da boa alimentação, vem aumentando cada vez mais, porém a gente vê pessoas ainda adoecendo, mesmo cuidando desses aspectos. Então, o que é que estava faltando? O que estava faltando era o cuidado com a mente, com aquilo que controla o nosso corpo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, enquanto eu falo também um pouco de uma tela, para a gente poder dialogar com esse tema, tá? Então, eu considero, né, a saúde mental como viver em equilíbrio, viver todas as emoções de modo coerente com as situações, como a alegria, a tristeza, amor, a frustração e a raiva, né? Isso faz toda a diferença, sabe, gente? Analisar se nós estamos respondendo de maneira coerente diante das situações que estamos vivendo, porque todos esses sentimentos, todas as nossas emoções têm uma função dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. São as nossas maneiras de expressar como nós estamos nos sentindo, são as nossas formas de comunicação com o mundo. Então, a saúde mental é viver tudo isso de forma equilibrada e coerente, né? Sabendo respeitar os limites e, principalmente, pedindo ajuda sempre que necessário, porque nós somos como esse balãozinho que vocês estão vendo. Alguns dias nós estamos muito bem, nós estamos cheios, nós estamos com ânimo, nós estamos com disposição, mas em outros dias não.
porque nós estamos sujeitos a viver problemas, adversidades e mal-estar, né? Então, nós precisamos sempre ficar atentos a essas oscilações e respeitar também as nossas emoções. A doença mental, por sua vez, são alterações dos processos cognitivos e afetivos, associados a um mal-estar ou uma incapacidade que comprometem o comportamento, a compreensão da realidade e até mesmo a funcionalidade do sujeito. O que é isso, Rafaela? Quando que eu sei que eu estou desenvolvendo um quadro de doença mental? A gente muitas vezes identifica com facilidade as doenças físicas, porque o corpo manifesta isso de variadas formas. Mas e a doença mental? Como que elas são manifestadas? Muitas vezes, elas são manifestadas pelo nosso comportamento, também pelos nossos pensamentos, mas a gente consegue perceber de maneira mais adequada através dos nossos comportamentos, né? E quando esses comportamentos comprometem a nossa qualidade de vida e a nossa funcionalidade, o que é esse? Nosso rendimento diário, isso é um sinal de que tem alguma coisa dentro da gente que não vai bem e que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? E agora, nós estamos vivendo um período em que nós estamos vulneráveis, né, a muitos sofrimentos. Só que antes mesmo da quarentena, da pandemia ter começado, nós já vivíamos um alto índice de doença mental, sem mesmo saber. Aqui no Brasil, por exemplo, né, eu trouxe essa pesquisa da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que diz que 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre de algum distúrbio de saúde mental. 33% da população mundial sofre de ansiedade, que é talvez o transtorno mental mais comum, né? O outro é a depressão, afeta aproximadamente 16% da população. E aqui no Brasil, nós também vivemos esse mal, né? Por exemplo, nós temos mais de 80 mil brasileiros afastados do trabalho por depressão e por outros fatores também, né? Mas a depressão é a principal causa do afastamento do trabalho no mundo. São Paulo é a cidade com a maior incidência de transtornos mentais no mundo. Olha isso, né? Referência mundial. Quase 30% da população. E a ansiedade é o transtorno mais comum deles, afetando 20% desse total. Então, olha só como a saúde mental já era uma questão pertinente para a sociedade, e talvez a gente nunca tenha parado para pensar sobre esse assunto. Eu acredito que todo mundo sabe ou conhece alguém, ou percebe em si mesmo alguma questão, algo que não vai bem, mas não tem noção da importância disso, da dimensão do problema ou da importância de cuidar desse problema. Só que agora, com a pandemia, nós começamos a atentar para essa situação. O isolamento social tem causado várias questões mentais em todas as idades, desde a mais tenra infância até os idosos. Todo mundo está começando a perceber como as nossas emoções e como a nossa mente fica desorganizada diante de um momento de atribulação e um momento de tantas privações, que é o que nós vamos falar aqui hoje, né? E também muitas alterações de rotina, de vida. É possível que muitas pessoas tenham começado a ter manifestação de sintomas de ansiedade, por exemplo, nesse período de quarentena, né? Sendo pessoas saudáveis, sendo pessoas que nunca tinham tido questões anteriormente. Acontece que a pandemia fez com que a gente antecipasse em aproximadamente uns 5 anos essa atenção sobre o cuidado com a saúde. Esse momento de ficarmos em casa, refletindo, repensando os nossos hábitos, fez com que muitas pessoas começassem a buscar cuidados com a saúde mental.
Eu, por exemplo, sou psicóloga, estou de quarentena, sou de Niterói. Aqui as coisas começaram a serem mais flexibilizadas, mas ainda assim a orientação é que a gente permaneça em casa, né, quem pode. E eu percebi, né, um movimento muito grande das pessoas de começar a cuidar da saúde mental. Estou fazendo apenas atendimentos online e recebi pacientes novos nesse período, porque as pessoas perceberam seu alto estado de sofrimento por conta do isolamento social. Então, até conversando com o Alex sobre essas questões, e era algo que eu já vinha também conversando com outros colegas, eu percebi também que um público que vem sofrendo bastante com a questão da quarentena é o público da educação, são os profissionais de educação. E o transtorno, né, que mais vem aparecendo é o da ansiedade. Bom, mas o que seria isso? Vendo aqui alguns comentários. Ah, bacana. O áudio para vocês tá bom, galera? Comenta aqui que eu vou acompanhando. Bom, eu costumo sempre dizer que a ansiedade é normal, tá? Todo mundo sente ansiedade. Não tem como você passar pela sua vida sem ter sentido ansiedade em algum momento. Ela é um sinal de que você está preocupado, né, está antecipando um desejo com algo que está relacionado ao futuro. Então, por exemplo, eu vou viajar no fim de semana. Então, hoje eu já perco o sono, porque eu fico pensando no que eu vou colocar na minha mala, como que vai ser a viagem, o que eu vou gostar, o que eu não vou gostar. Eu estou vivendo antecipadamente essa experiência que só vai acontecer lá no fim de semana. Isso é a ansiedade. Então, todos nós vamos ter. E ela pode ser até positiva em alguns aspectos, porque nos ajudam até a desenvolver um planejamento. O problema da ansiedade é quando ela se torna patológica, né? Quando ela se torna um transtorno de ansiedade. E o que seria essa ansiedade patológica? Ela é um estado psíquico de apreensão ou medo intensos provocados pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, ou pela atualização de um trauma vivido. O que é isso, Rafaela? Vamos por partes, né? Bom, a gente considera, né, que a ansiedade está num grau negativo, num grau de doença, né, de patologia, quando há uma intensidade, quando fica da ordem do insuportável para o sujeito, quando causa sintomas nesse corpo, né, provocados pela antecipação de coisas negativas, né, como situações desagradáveis ou perigosas, medo de acontecer algo ruim. Muitas pessoas têm medo até de sair de casa, né, pensando sempre no pior, no que pode acontecer. Ou essa ansiedade pode vir de aspectos relacionados a traumas vividos no passado. O medo de reviver esses traumas pode causar o sentimento da ansiedade, como, por exemplo, um fato simples, uma pessoa que passa pela experiência de ter sido mordida por um cachorro. Ela está caminhando na rua, escuta um latido intenso, um latido parecido com o do cachorro que a mordeu, e aí ela começa a ter palpitações, ela começa a ter tremedeira, ela paralisa. Isso é um sintoma, né, de uma ansiedade causada por um trauma vivido considerada patológica. Bom, eu escolhi, né, falar do transtorno de ansiedade, principalmente por ele ser um dos mais altos índices, mas também porque provavelmente é com isso que vocês vão mais se deparar nesse momento da quarentena. E como que eu percebo, né, que eu estou tendo uma ansiedade negativa? Ela vem acompanhada de um medo excessivo, né, de uma sensação de angústia, sabe? Aquela coisa de não sei por que eu estou me sentindo assim, mas eu não estou bem. Ela se manifesta com uma alta intensidade,
ela é desproporcional ao estímulo, né? O que significa isso? Ela tem uma intensidade que não está de acordo com a situação vivida. E muitas vezes a pessoa nem sabe por que está ansiosa, né? Mas lá para frente a gente vai discutir um pouquinho sobre o que pode causar ansiedade agora nesse período da quarentena. Mas ela vem acompanhada de sintomas físicos, como suor nas mãos, tremedeira no corpo, palpitação. Muita gente vai parar na emergência, por exemplo, achando que está infartando, mas na verdade está com uma crise de ansiedade, né? Elas são tão fortes que elas comprometem o desempenho e o bem-estar da pessoa acometida. Bom, o transtorno de ansiedade, ele tem variações, né? Como se tivessem subcategorias dentro da ansiedade. Então, às vezes, a gente recebe um diagnóstico, um laudo de algum médico, nem sabe exatamente muito bem do que se trata. Mas, no fundo, a essência, a base dele é a ansiedade, né? Eu só trouxe esse slide aqui a título de curiosidade, tá? Bom, o primeiro deles é o transtorno de ansiedade de separação, que é muito comum em crianças e em cães, né? Curioso, né, que os animais também acabam desenvolvendo questões comportamentais e podem sofrer de coisas assim como nós. O mutismo seletivo também é comum na infância, né, que é o medo de falar em situações com alta expectativa. Tem gente que desenvolve mutismo seletivo em apresentações, em ambientes determinados. Por exemplo, tem crianças que falam em todos os ambientes, menos na escola. Então, a gente precisa avaliar, investigar que ansiedade é essa que vem causando esse mutismo. Temos a fobia específica, né? Tenho medo exacerbado de sapo. Eu tenho medo exacerbado de altura, né? São as fobias específicas, quando a gente consegue identificar o que causa. A fobia social, que é muito comum, né, que é o medo de uma possível avaliação de outras pessoas, o medo do julgamento. Temos o transtorno do pânico, que vem crescendo bastante por conta da pandemia, né, ataques abruptos de pânico, palpitações, sudorese, dores no peito, falta de ar, tremores. Agorafobia são os ataques de pânico em locais abertos de grande movimentação, e os transtornos de ansiedade generalizada, né? Quando a pessoa se sente ansioso o tempo todo e não sabe identificar o que está causando isso. Bom, trouxe aqui também um quadrinho para vocês verem sobre outros sintomas e sobre sintomas principais da ansiedade, né? Irritabilidade, dificuldade para dormir, dor ou aperto no peito, tensão muscular, é um sinal de ansiedade, tontura, desmaio, falta de ar, enjoo, vômito, agitação, né, nos membros superiores e inferiores, roer as unhas. Como vocês percebem, né, como o nosso corpo dá sinal de que tem alguma coisa que não está bem, muitas vezes a gente acha que é físico, mas na verdade está tudo dentro da mente da gente, a nossa mente falando que não está equilibrada, né? Então, observe os sinais do seu corpo, verifique se há prejuízo e comprometimento na rotina, procure sempre ajuda profissional quando necessário. Ainda mais com todas essas transformações que nós estamos vivendo. Outra dica para lidar com a ansiedade, gente, olha, eu sempre dou essas dicas para os meus pacientes e eu posso garantir que aqueles que seguem têm uma melhora no comportamento e no bem-estar físico. Então, se vocês quiserem, podem anotar, podem tirar foto. É simples, é básico, mas não tem erro, né? O primeiro deles é praticar atividade física. Manter esse corpo em movimento, deixar o ar entrar, sabe? Manter esse corpo saudável, consumindo alimentos também, como triptofano, né? Porque liberam hormônios que geram prazer
como, por exemplo, a serotonina. Então, esses alimentos, né, chocolate, banana é um saudável, um deles, a gente só precisa tomar cuidado nessa configuração da quarentena por conta dos excessos. A gente tende a buscar fontes de prazer, só que as nossas fontes de prazer nesse momento estão limitadas por conta das privações da quarentena. Então, a gente acaba recorrendo ao que é possível. E o que é possível são os guloseimas, né? Então, só tomem cuidado com os excessos. Beber bastante água ajuda bastante. A hidratação fundamental também para evitar dor de cabeça, tensão muscular, que pode ser causado também pela ansiedade. Organizar e planejar suas atividades. Nós vamos falar um pouquinho disso mais lá na frente, sobre essa organização dentro da configuração da quarentena. Estabelecer metas de curto prazo, pequenas metas diárias, ajudam também a lidar, né, com a ansiedade. Aquelas pessoas que estão sempre preocupadas com o futuro não lidam bem, geralmente, com planejamento a longo prazo. Então, dividir essas metas ajuda a gerenciar a ansiedade. E ter um hobby, cozinhar, fazer um artesanato, escrever, desenhar, fazer algo produtivo, algo que espareça a cabeça, né, e que dê prazer também. E também, outra dica para lidar com a ansiedade é buscar socialização. A dica que eu sempre dou, né, para os meus pacientes é para fazer uma aula coletiva, seja na academia, participar de algum clube, aula de dança de salão, ajuda bastante. Né? Porque nós precisamos cultivar esses hábitos saudáveis na quarentena. A gente tende a ficar como, eu coloquei aqui nessas imagens, né? Buscando alimentos que dão prazer e atividades monótonas, né? Ficar muito tempo deitado, fazendo maratona de série na televisão, essa sensação, né, de que só temos isso como fonte de prazer pode ser muito perigosa. Nós precisamos cultivar hábitos saudáveis na quarentena. Recentemente eu até conversei com uma nutricionista sobre isso, né, porque ela vinha muito preocupada com uma concepção de que as pessoas estavam tendo de que quarentena pode parar de fazer exercício, estou em casa mesmo, ninguém vai me ver, se eu engordar, né, tanto faz, vou botar biquíni mesmo, ou então posso comer o que eu quiser, né, porque eu já estou passando por um monte de privação, então não vou dizer não para as coisas gostosas. Só que, gente, isso é um perigo, porque é exatamente nesse momento que nós mais precisamos cuidar da nossa saúde, para manter a nossa imunidade alta, para não ficarmos vulneráveis, até por termos doenças respiratórias, ou até uma reação muito fragilizada, se por acaso alguém pegar o Covid. Então, agora, mais do que nunca, nós precisamos inserir hábitos saudáveis na nossa rotina. E os hábitos saudáveis para o corpo também influenciam na mente, né? Os alimentos, eles são uma fonte de nutrição para as nossas células. Se nós colocamos para dentro só alimentos que não nos nutrem, nós vamos ficar desnutridos, malnutridos e, consequentemente, doentes. E essas doenças podem ser tanto físicas como também doenças mentais. Nós precisamos, então, consumir alimentos que vão nos deixar saudáveis. Associados também à prática de exercício físico, ainda que em casa. Muitas academias estão se reinventando, estão oferecendo aula online, personal, oferecendo treinamento personalizado por videoaula, em valores acessíveis, tem material gratuito na internet sobre exercício físico. Então, assim, não tem desculpa. Todo mundo pode ter acesso a esse conhecimento e a essa prática. Basta querer e basta priorizar. Né? Por quê? Dentro da organização do home office, muitas pessoas idealizaram o trabalho dos sonhos. Né? A expectativa é ficar pleno na mesa do escritório, sem ter aquele trabalho de se deslocar, pegar ônibus, engarrafamento, né? Gastar dinheiro na rua, com alimentação e etc.
essa é a nossa expectativa, né? Principalmente quando anunciaram aí o trabalho, o teletrabalho, né? O trabalho de casa. Só que nós nos deparamos, na verdade, com uma realidade totalmente diferente, como na foto ao lado. Antes, aquilo que ficava para depois, ou que ficava delegado para outra pessoa, precisou ser assumido por aquelas pessoas dentro de casa, né? Então, como fazer essa organização de home office, né? Tudo isso vai influenciar na qualidade da nossa saúde mental no processo. Porque imagina, passar o dia tentando ser multitarefas, trabalhando, limpando, cozinhando e cuidando das crianças ao mesmo tempo. É praticamente impossível. Então, eu trouxe para vocês aqui, antes da gente abrir para o bate-papo, algumas dicas bem práticas e simples de organização do home office. Bom, a primeira delas é criar uma rotina adequada à nova realidade. Nós até falamos disso no início da palestra, né, sobre o novo normal. Esse é um conceito, né, que muitas autoridades estão começando a usar, porque nós já não somos mais os mesmos. Mesmo depois que a quarentena acabar, nós seremos diferentes. Nossa relação com o consumo mudou, nossas prioridades mudaram, nós começamos a perceber coisas que antes nós não dávamos valor. Então, nós já não somos mais os mesmos, por isso teremos um novo normal, né? E qual será a rotina adequada para você dentro dessa nova realidade? Gente, eu tenho acompanhado muitas pessoas, pacientes, amigos, né? E desde o iníciozinho da quarentena, eu não sei como está aí em Maricá, mas aqui em Niterói nós começamos oficialmente a quarentena no dia 15 de março, foi quando eu parei de trabalhar, né? Comecei a acompanhar os meus pacientes via online. E eu digo para vocês com toda certeza, as pessoas que seguiram essas dicas que eu dei desde o início estão muito bem, claro que dentro do possível. Aquelas que não seguiram começaram a desenvolver transtornos que antes não tinham, né, começaram a adoecer, estão muito mal. Então, assim, fiquem atentos a essas dicas que eu vou dar agora. A primeira delas é, tenha horário. Tenha horário para dormir e para acordar. Ah, Rafael, isso é óbvio. Não, não é óbvio. O nosso cérebro precisa entender que nós não estamos de férias. Nosso cérebro precisa entender que nós continuamos com compromissos. Então, a gente precisa ter a disciplina e manter um horário para dormir e para acordar. É claro que pode ser que o seu horário mude dentro da nova realidade da quarentena, porque talvez você tivesse uma rotina diferente. Então, não é para você seguir a rotina de antes, é para você avaliar a sua nova realidade e ver qual rotina é mais adequada. Então, tenha um horário para dormir todos os dias e tenha um horário para acordar. O mesmo vale para as refeições. Tenha os horários de café da manhã, almoço, lanche e janta, bem administrados, para vocês não se perderem, porque vocês vão precisar de planejamento, né? Você não vai chegar em casa, não vai ter um almoço pronto feito por alguém que já estava lá antes. Você vai precisar fazer. Então, se você não olhar a geladeira e não ver que não tem carne pronta, quando chegar na hora do almoço, você não vai ter o que comer. Então, tem que ter planejamento, né, e horário tanto para fazer como para realizar de refeições, né? Outra questão muito pertinente, imagino que vocês que são educadores estejam passando por bastante dificuldade de estabelecer horário de trabalho, né? Mas isso é fundamental. Acaba que a gente que trabalha em escola está trabalhando dobrado, triplicado, né? Mas é muito importante estabelecer um horário para começar, um horário para terminar, para não cair no risco de fazer como na imagem anterior, né, de fazer almoço enquanto está fazendo uma reunião com um colega de trabalho. Então, cuidado com essa questão do horário de trabalho. Identifique as novas demandas
que precisam ser incluídas na rotina. Pode ser que antes você nunca tenha se preocupado com fazer as compras. Isso poderia ser a função de uma outra pessoa, mas agora tem que ser com você. Pode ser que antes você nunca tenha se preocupado em ter que lavar o banheiro, mas agora a pessoa que lavava o seu banheiro não está mais disponível, ela está com outra necessidade, então você vai ter que começar a fazer faxina na casa. Isso tudo veio acontecendo com a quarentena, muitas pessoas estão precisando se reinventar e todas essas necessidades precisam ser incluídas na sua rotina. E o mesmo vale para as crianças. Hora de dormir e acordar, horário para refeição, no caso delas, horário para estudar, né? Para elas também não ficarem desorganizadas. Elas já estão privadas da socialização com os pares, com os amigos da própria idade, já estão com muitas limitações, então elas precisam de um ambiente organizado para também não sofrerem, tá? A criança também sofre de ansiedade, a criança também tem doença mental. Então, não esqueçam disso. Outra dica de organização de home office é separar um local da casa para trabalhar. Você vai dizer para o seu corpo, cheguei no meu trabalho. Você vai dizer para a sua mente, começou o meu expediente. Não fique mudando de ambiente a todo momento. Isso desorganiza a mente. Mantenha o seu material organizado, sabe? Tudo separadinho, à mão, funcionando. Verifique se há conforto mínimo. Meu marido aqui em casa comprou uma cadeira de gamer, porque no trabalho dele tinha uma cadeira ergonômica, né? Mas aqui em casa não. Mas agora ele precisou ter uma cadeira que permita ele ficar 8 horas ou mais sentado sem ter dor de coluna. Foi um investimento que a minha família precisou fazer, a gente sentou e conversou sobre isso, porque também não é tão barato assim, mas a gente concluiu que era melhor ele gastar um dinheiro com uma cadeira funcional e econômica do que depois gastar dinheiro com fisioterapia, consertando a coluna. Então, vocês vão precisar rever também as necessidades de vocês, né? Outra questão, peça para a família não mexer no ambiente separado de trabalho, principalmente as crianças, porque na hora que você precisa, some o seu lápis, some o notebook, some aquela peça, e aí você perde tempo, você se estressa, você estressa o outro, então faça combinado, se combinado não sai caro, né? Verifique as condições e recursos da casa, como iluminação, ventilação, internet acessível, porque o ambiente influencia no nosso estado mental. Se eu estou num ambiente desconfortável, o meu humor fica alterado. Eu fico afetada. Isso vai refletir também na qualidade desse trabalho. E, caminhando para o final, para a gente poder abrir para as perguntas, eu já dei uma olhadinha aqui, eu vi que muita gente comentou, mas a gente agora vai ler com mais calma para poder atender as perguntas de vocês, né? Quando eu devo procurar ajuda profissional? Sempre que vocês perceberem, gente, que sozinhos vocês não estão conseguindo sair desse estado de desequilíbrio. A gente consegue sair sozinho, já tem suas ferramentas, criam próprias estratégias, vai dar uma caminhada, dar uma esparecida, conseguem reorganizar os pensamentos, mas algumas pessoas não. Então, quando vocês perceberem que estão sofrendo e não conseguem sair desse estado de sofrimento sozinhos, está na hora de buscar um profissional. E dentro da saúde mental, nós temos o psicólogo, né, que faz o psicodiagnóstico, faz a psicoterapia, né, a sessão de terapia em si, faz testes e avaliações para identificar quais são as suas principais características, se isso configura ou não um transtorno mental, né, então proporciona uma melhora global de qualidade de vida. A terapia, normalmente, ela busca reduzir os sintomas, né, do paciente, e muitas vezes ele pode trabalhar também em parceria com o psiquiatra. O psiquiatra ele vai avaliar se necessita ser usado um medicamento, né? Muitas pessoas precisam de um recurso medicamentoso para estabilizar os sintomas, para elas se fortalecerem, depois trabalharem as questões em terapia, e para terem força de sair daquele quadro adoecido, né? E aí depois ir trabalhando também a retirada do remédio. Mas em alguns casos, a psiquiatria é fundamental também. Bom,
Vamos abrir agora para as perguntas. Não sei quem está aqui comigo na live, só do sindicato. Boa tarde, está me ouvindo? Estou ouvindo. Estamos de volta? Estamos de volta, aos pouquinhos. Estamos voltando. Saindo da nuvem, saindo da nuvem. O microfone foi restabelecido. Todo mundo está de volta? Todo mundo está ouvindo? Estamos aqui. Isso. E obrigado, Rafaela, pela palestra, pelo bate-papo. Muito interessante. Algumas questões que os colegas apontaram, de modo geral, foi o café, se o café é prejudicial nesse processo aí de ansiedade. E eu posso dizer por mim que estou tomando muito menos café do que gostaria. Que na escola, como professor, a gente toma café a cada 10 minutos. E meio, saiu de uma aula para outra, copo de café. Copo de café, copo de café vem. Em casa, a quantidade de café é bem menor. Não sei se os outros colegas concordam. Aqui em casa a gente costuma dizer que sem café o professor não funciona. Também o consumo de café aqui aumentou. Gente, o café tem inúmeros benefícios, mas tudo em excesso faz mal. E se a pessoa já tiver uma predisposição a ter ansiedade, o café pode atrapalhar, principalmente no sono, né? Então, o que os especialistas geralmente indicam é para evitar de tomar café após as 5 horas da tarde, principalmente. Estou ferrado. Aqui em casa a gente tem o hábito de tomar o chá. Dizem que tem muita cafeína também. Toma esse chá à noite aqui, antes de dormir. Tem algum problema em relação ao chazinho? Não, se o chá realmente for calmante, né, fizer a sua função, a questão é quando a gente toma o chá da substância fora do contexto, né? Por exemplo, tem chás que são para despertar, para dar ânimo. E se você tomar isso perto da hora de dormir, seu sono vai ficar comprometido, a não ser que você queira ou precise ficar acordado. Para fazer o trabalho da escola, né? Pois é, às vezes a gente tem que dar conta de alguma demanda do trabalho e acaba influenciando o sono, né? Cada um tem sua realidade, gente. Não estou aqui para julgar, tá? Tá certo. Outra questão... Fala, Chico. Não, outra questão que colocaram lá no chat é o professor hoje tendo que planejar a aula, né, modificar um planejamento diferente, e essa ansiedade, né, dou aula, não dou aula, faço o ensino remoto ou não faço, como eu vou resolver isso, como eu vou dar uma aula com meu filho do lado, né, arrumar o espaço. Então, acho que tem uma preocupação muito grande dos profissionais de educação que estão tendo que fazer essa educação remota, né, esse ensino remoto. Acaba que o educador ficou muito exposto, né? Tanto o educador como também as famílias dos alunos, né? Eu já vi várias histórias aí de professor assistindo aula, que viu o pai passando de cueca no fundo, né? Mãe gritando para a criança. Então, assim, é engraçado, mas é prático, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Uma dica que eu sempre dou fica atrás de uma parede, sabe? Prepara um cenáriozinho dentro da sua casa, como se fosse uma sala de aula, para você não ficar tão exposto assim. Claro que você não vai controlar a exposição da sua turma, mas isso tudo influencia também na sua segurança, na imagem, na seriedade do trabalho que você vai passar. Completando o que a Chile falou, o que você está colocando, Rafaela, é porque a gente majoritariamente trabalha com questão de escola pública. Então, dentro da escola pública, além da questão da praticidade, do profissionalismo ali de dar aula, de estar cumprindo ali com as atividades remotas, tem a questão da preocupação com a situação social dos alunos, com aqueles que a gente sabe que não está tendo acesso, com esse meio novo de trabalhar, porque
é um processo que se dá muito abruptamente, com dificuldade de diálogo. Eu sei que não é o tema que a gente, questão política, não é o tema nosso aqui. Estou colocando para ampliar esse pensamento. Futuramente, a gente, em questão do Sineduc, do sindicato, está pensando em já organizar um debate, uma live para ver a questão política, social, da questão da atividade remota da educação, né? Mas dentro da questão da ansiedade, claro que isso é uma das coisas que afetam muito a questão da ansiedade do professor, que já no dia a dia já tem uma preocupação muito grande com os seus alunos, né? Com a questão social, alimentar, psicológica. Imagina num ambiente agora que a gente sabe que dessa exclusão digital que o país, que a sociedade, de modo geral, vive, né? Essa dificuldade que a gente vê, que atinge todo mundo. Isso é bem complicado para a gente pensar. As universidades públicas, né, optaram por suspender as aulas por uma questão de acessibilidade e inclusão social, né? Porque nem todos teriam acesso, então não seria justo uns conseguirem, outros não. Então, continuando as questões, uma das questões que eu acho que é importante a gente levantar, que o Conselho Nacional da Criança e Adolescente colocou essa semana, fizeram um pronunciamento, um manifesto, em relação às atividades remotas, né? O Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Uma das coisas que eles colocaram, muito prejudicial, que está sendo adotado, é esse excesso de uso de tela para com as crianças. Eu vejo... Não fala não, as psicólogas piram. Eu vejo em vizinhos aqui, teve uma vizinha aqui minha, me perguntou, o filho dela tem 6 anos, está no pré-processo de alfabetização e tal, o meu está no processo de alfabetização, você conhece o Arthur, e a vizinha falou, mas a escola dele quer que ele assista a aula de 8 a 1 da tarde, parado na frente do computador. Alex, eu não consigo. Eu falei, esquece isso, vou falar o nome dela, porque não tem autorização. Esquece isso, vizinho, não é possível, o seu filho tem 6 anos de idade, não vai aguentar. Eu sei que você está se esforçando. Aí eu, como educador, acho isso uma agressão física, mental, com uma criança de 6 anos de idade. Alex, Rafaela, antes de você comentar, só para complementar, eu participei da reunião da escola lá das minhas filhas, e um dos questionamentos dos pais era uma coisa assim, tem professor que está dando vídeo-aula, né, que está sendo gravada para os alunos acessar, de 20 minutos, 30 minutos. Tem gente querendo que a videoaula, né, a aula gravada, seja no mesmo tempo de aula da escola, com 2 aulas de 50 minutos, né? É um absurdo. Assim, pessoas que entendem como funciona a sala de aula. E aí passa por esse problema que o Alex da concentração das crianças e da saturação, não sei, né? O que seria isso? Exatamente. Tem um aspecto também do cumprimento de carga horária letiva necessário no ano, né? Então, por isso, essa demanda de cumprir essa carga horária intensa, mas também tem essa cobrança da própria família de que quer que o seu filho não fique atrasado, quer que o seu filho não fique prejudicado, de que está pagando por um serviço, então se sente no direito de cobrar, né? Está pagando por 6 horas de aula, então por que vai ter um vídeo de 20 minutos? Tudo isso foi pensado, problematizado para cada escola, dentro de cada contexto, tomar uma decisão de como queria oferecer essa educação à distância. Mas acontece que, em alguns momentos, as pessoas esqueceram de pensar na própria criança, né? A dica que eu dou é para cada família ver o que é funcional para o seu filho, como ele está rendendo, e conversar com a escola. Olha, ele não consegue, ele não está podendo, está fazendo mal para ele, então, qual é a solução? Assiste a aula gravada depois, retira o conteúdo que foi importante, que foi trabalhado ali, trabalha de outra forma, né? Porque, assim, gente, todas as crianças do mundo ficaram prejudicadas. Está todo mundo atrasado junto, logo ninguém está atrasado, entende? Se a gente pensar nisso, não é só o meu filho, mas aí entra numa questão narcísica, né, dos pais, de querer que o filho nunca sofra por nada, né? E aí Freud explica. Isso pode criar algum transtorno futuro, tanto nas crianças quanto nos pais? Os pais já criaram, né? Nas crianças. Olha, pode sim. É algo que a gente não tem como mensurar agora. Mas dependendo da forma com que cada família esteja lidando com essa situação, pode gerar traumas, porque estamos gerando memórias afetivas em relação à pandemia. Então, a família que está tentando manter um ambiente saudável dentro de casa vai gerar memórias afetivas positivas para o futuro dessa criança.
Aquela que está desorganizada pode gerar memórias afetivas negativas, que geram os traumas. E com tudo isso... Fala, Sheila, para falar. E com tudo isso que o professor vive, nós estamos vivendo, aí vem as fugas. E a bebida alcoólica nessa fuga toda? Vai ajudar, vai atrapalhar, vai nos deixar mais ansiosos, né? Que as pessoas têm o café, têm o chá, mas tem a bebida alcoólica. Eu li uma reportagem, acho que há umas 3 semanas atrás, falando sobre isso, né? De que o consumo de compra de bebida alcoólica em mercados aumentou 50%. Olha só. Então, é um sinal de que nós estamos recorrendo ao álcool como uma fonte de prazer, por conta daquilo que eu falei no início, né? Nossas opções de prazer estão limitadas. Então, a gente vai recorrer à comida e à bebida. Mas eu já adianto que saudável não é, né? O álcool tem os seus efeitos. Tem gente que tem predisposição a desenvolver alcoolismo, né? Pode estar vulnerável a isso. Nós estamos em casa com as nossas famílias, então como nosso comportamento está sendo afetado diante dos nossos filhos por conta da embriaguez, enfim, tem questões pertinentes sim, né? Para os nutricionistas a gente não deve recorrer ao álcool, mas tem gente que também precisa relaxar, mas gente, existem outras formas de relaxar. Cuidado com os excessos. Você está colocando a questão do tempo perdido, o tempo... Eu vejo muita dificuldade, nós, enquanto sociedade, de entender e mensurar essa questão real do tempo. O que é perder tempo, o que é ganhar tempo. Não é? A gente entrou numa situação, como eu falei no início, que a gente não está com... Não é ninguém de nossa geração, com exceção de alguns casos que eu vi na televisão de 102, 105 anos, 108 anos, tem pessoas super-heróis aí, tem pessoas, né, quase fabulosas, né? Essas pessoas, parabéns para elas, claro, que viveram aí a gripe espanhola, estão vivendo o corona. Mas nossa geração lida com o tempo com uma velocidade muito grande, né? E parece que a gente ficar 2, 3 meses sem estudar, ou sem estar fazendo a rotina que a gente está acostumado, mais que isso faça mal para a gente, porque eu sinto muita falta dos meus alunos, da minha sala de aula, dos meus companheiros de escola, do café da manhã, do cafezinho na padaria, lá nos bairros que eu trabalho, quer dizer, sinto falta de tudo. Isso causa uma apreensão na gente. Mas entender que há um outro tempo, um momento diferente de viver esse tempo, e não achar que trazer o paradigma anterior ao corona para dentro do corona, que é isso que eu vejo nessas aulas, essas atividades que as escolas tentam desesperadamente manter essa realidade que não existe mais. Exatamente, eu vi até uma piada, né, logo no início da quarentena, dizendo assim, gente, não é um concurso de produtividade, é uma quarentena. A gente começou a criar uma necessidade de não perder esse tal do tempo, inventando uma produtividade excessiva dentro de casa. Isso também não é saudável. Parar também é importante, né? Como falaram aqui, a Michele falou, né? Nesse momento temos que lutar pela vida, em prol da nossa existência. Perder esse tempo é para que a gente não perca a vida. Ô, Rafaela, tá me ouvindo? Estou ouvindo. O Alex falou em relação à questão do tempo, né? Eu discuti a questão do ócio produtivo, né? Durante já há muito tempo em que você tem opção, né, da sociedade de controlar o seu tempo de folga. Então, eu sempre falo aqui em casa e falo para os amigos de que a gente vive uma opressão de mercado. Então, se é um feriado, você tem a obrigação de viajar. Se você não viajar, você não é feliz. Se você tem um dia de folga não prolongado, você é obrigado a fazer isso. Se é Dia das Mães, você é obrigado a comprar. Como é que a psicologia trabalha isso? O que é isso que nós estamos vivendo? É ansiedade? O que é isso? Eu não consigo entender. Olha, passa por questões sociais também, né? Não só psicológicas, mas questões sociais e antropológicas. Acaba que cada sujeito vive isso dentro da sua singularidade, da sua cultura também. Mas essa é uma questão mais geral, né? Nós acabamos sendo vítimas de um pensamento capitalista
capitalista mesmo, né? Tudo isso está relacionado ao consumo, para sustentar um sistema, né, que determina como você vai ser feliz, mas na verdade está determinando como você vai gastar o seu dinheiro. E o seu tempo, né, que também vale dinheiro. Tá certo. Mas isso cria em muitas pessoas a tristeza, né? Problemas seríssimos, né? Que eu vejo Cria a pessoas... sensação da angústia, né? Como se a gente não pudesse lidar com a falta em nenhum momento na vida. Só que uma das maiores questões para o ser humano é que todo mundo vai lidar com a falta, com o limite, com o não posso, com o não devo, não cabe a mim, né? Mas tudo isso que você descreveu faz com que a gente viva no impulso de conquistar todas as coisas, né? Viver todas as experiências. Sempre Isso é ligado. isso é quase uma perversão, né? Que faz um mal. Rafaela, pensar assim, eu vejo na nossa sociedade, nós brasileiros, né, uma necessidade muito grande de se ver, se tocar, se beijar, se abraçar. O pessoal está colocando aí no chat, que bom ver vocês aí, saudade de vocês, tem uns 3 mensagens aí. Então, em outras sociedades, né, que a cultura já tem uma questão de isolamento natural, as pessoas têm um individualismo maior, conviver nessa nossa nova realidade, e isso impacta muito, né, no nosso dia a dia enquanto sociedade, né, enquanto indivíduo, como a gente se entende enquanto indivíduo. Uhum, com certeza. É por isso que o brasileiro, né, por isso que o Brasil é o país com mais dificuldade de obedecer e respeitar a quarentena, porque isso não é da nossa cultura, a privação social. Nós somos o país da aglomeração, gente. Carnaval, o que é isso? Né? Faz parte da nossa identidade. E acaba que a quarentena atinge diretamente uma característica muito, muito particular do nosso país. Então, nós estamos sofrendo, talvez, mais, né, tanto aqueles que estão obedecendo, sofrendo muito, porque não faz parte da cultura, ou estamos sofrendo pelos altos índices de casos, porque não estamos obedecendo também. E aí eu vejo isso até no meu filho, como todo mundo sabe, que eu não tenho o que esconder, eu falo abertamente até com certo orgulho, meu filho é autista, é o Arthur, tem 7 anos, e ele, uma coisa mais que ele acorda e vai dizer, embora, ua. Ele quer rua o tempo todo e tá com ansiedade, olha, tá brigando com a mãe, quer ir pra rua. Quer ir pra rua, quer fazer as atividades dele que não está sendo feita, que ele não está acostumado. Então, até uma criança que é autista, que teoricamente essa relação social se é algo que não valorizaria tanto, ele, por exemplo, ele gosta de carnaval, gosta de rua, gosta de praia, está sofrendo bastante, é difícil. Com certeza. Nossas crianças estão sofrendo muito, né? Com autismo ou sem autismo, né? Não é porque os autistas têm a dificuldade com a interação social que eles também não desejam ter a interação social, são coisas diferentes. Né? Verdade. Rafael, aqui em casa a gente está conseguindo, eu e minha esposa, fazer alguma atividade física, né? Alguma caminhada, mas está com uma certa resistência com as adolescentes, né? Uma de 11 e outra de 15. E aquela coisa, vai fora, dá uma volta, que a gente tem essa possibilidade de fazer isso aqui, essa resistência, né? Como é que a gente pode estar trabalhando isso nesse momento, né? Todo mundo tem um adolescente em casa. Bom, parte também de um hábito anterior, elas já faziam esse exercício físico? Já tinha uma prática de atividade na escola, sempre mais coletiva, né? Com amigos. Só a coisa tem que andar distante, não pode falar com ninguém, é meio complicado, né? Pois é, eu acho que o caminho é tentar fazer ser interessante para esse adolescente, esse jovem, né? Conversar com ele, para que ele mesmo veja o que o interessa. Às vezes, até colocar aqueles videogames em casa de dança já ajuda, né? Buscar... Isso elas estão fazendo. Isso elas estão fazendo. Eu gosto de dançar. Isso elas estão fazendo. Está nos dando assim, um certo alívio, né, para esse momento.
tem que buscar o que elas gostam. Forçar só vai gerar estresse em casa. Não, a gente não está forçando, não. Esse tema só para dividir com o Mas povo você aí. falou é fundamental, né? Como incluir, né, os filhos nessa necessidade de cultivar os hábitos saudáveis. A conversa é fundamental, principalmente já os pré-adolescentes que já têm maturidade para entender. Então, tem que sentar, tem que conversar, explicar o que está acontecendo no mundo, explicar o que cada um pode fazer com a responsabilidade social, consigo mesmo e com o outro, para eles participarem disso de forma ativa, né? Tocou num ponto interessante aí. Aqui a gente não esconde notícia nem informação de ninguém. Inclusive, elas até participam bastante, né? A gente assiste os documentários juntos, o repórter, a gente comenta, elas comentam. A gente tem percebido que dá uma certa segurança, né? Assim, a gente aqui tem esse costume, sabe que nem todo ambiente familiar a gente consegue ter isso. Isso atrapalha as crianças no entendimento? Tirá-las da armação? Não, Pode... oferecer informação não atrapalha. O problema é o excesso. É ficar com a televisão ligada no jornal o dia inteiro só ouvindo tragédia. Isso não é saudável. Não. Agora, o excesso, né, elas entenderem como estão essas questões, onde vocês estão, na qualidade que vocês estão no mundo, é ótimo, até para elas se conscientizarem sobre a importância disso. Até com crianças pequenas, né, eu vivi recentemente, na verdade, no início da quarentena, né, a experiência de uma família que estava mentindo para o filho. No caso, ele está dentro do espectro do autismo, estavam mentindo para ele, porque ele ama o shopping, e ao shopping estavam dizendo que o shopping estava reformando, né? E aí, estava saindo de casa e tudo mais, e ele começou a desconfiar, né? E o comportamento dele ficou alterado, sofrendo de ansiedade. Então, quando eles decidiram contar a verdade, ele melhorou. Né? Os amiguinhos mandaram um vídeo falando, olha, eu estou em casa também, não é só você, né? É assim com todo mundo. Então, gente, a verdade é sempre o melhor caminho. Claro que precisa ser com uma linguagem adequada à idade, mas a informação correta ajuda bastante. Sim. Então, gente, acho que é por aí, né? Já chegamos a 1 hora. Agradecer muito a quem mandou mensagem aí no Facebook, a quem assistiu, mandou mensagem, mas está assistindo. A quem vier assistir futuramente, vai ficar gravado na página do Facebook do Cine Duque. Depois vamos colocar também na página do YouTube. Se a Rafaela quiser também compartilhar na sua página, fica à vontade. Então, agradecer a todos por esse momento. E que nós vamos repetir esses momentos com a Rafaela em breve. Nós temos outros temas importantes para serem tratados e conversados, a questão do professor, as doenças do profissional de educação, não só professor, mas todos os profissionais de educação, e outros momentos que a gente vai estar conversando sobre a questão psicológica, a importância de estar cuidando da mente e da parte psicológica de cada dia. Ótimo, agradeço a vocês o convite, estou à disposição, sempre que precisarem. Obrigadão, Rafaela. Muito boa a sua palestra. Acho que as pessoas conseguiram, pelo menos, viver esse momento de uma forma mais tranquila, né? Que é possível vivê-lo, né? Com organização, pensando nas suas tarefas, a gente vai conseguir avançar. Queria agradecer aqui a Rafaela aqui pela brilhante explanação. O interessante é que as pessoas puderam observar que elas não estão sozinhas e que o que você apresentou aí faz parte, né, um pouco da minha vida, da vida do Alex, da Shirley, dos outros companheiros. Então, assim, a gente tem um pouco de cada coisa que você apresentou aí, né? E dá para perceber que a gente é bastante normal dentro desse momento que não é normal, né? Só para finalizar, algumas pessoas estão colocando, né? O sindicato colocar o debate do EAD sobre a rede, nós vamos fazer esse debate. A gente está só para esclarecer que é tudo novo para nós também.
Então, nós passamos as últimas semanas aprendendo a lidar com essa plataforma, contratamos uma profissional para isso, a Patrícia, que não está aparecendo aqui, mas estava por trás aí das câmeras trabalhando para a gente. Então, o primeiro tema que nos solicitaram foi a questão psicológica, a gente conseguiu conversar com a Rafaela, ver uma profissional para isso. Então, a gente vai estar debatendo, sim, o EAD nas escolas, o EAD na rede municipal, como lidar, a questão política, social disso. A gente já está organizando esse debate, mas, como tudo, tem que ser organizado, tem que ser preparado, a gente está se organizando para isso, pode ficar tranquilo, tá? Mas, nesse momento, foi muito importante começar para essa palestra, esse debate da questão mental e psicológica. Isso aí, gente. Cuidem da saúde mental de vocês. A mente controla tudo. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigado.